sim. É, mas assim, a gente está fazendo a coisa certa, né? Só não tava dando certo. Agora sim, a partir do seu deu certo. Então tá ótimo. Mas É, vamos lá, vamos conversar então. A gente está falando esse mês aí de outubro sobre a Reforma Protestante. E faz 505 anos, né, que nós consideramos o marco inicial da Reforma Protestante. Então, marcamos essa live para conversar sobre isso. Vou apresentar o Davi Marcos, né, para aqueles que me conhecem, mas não conhecem ele. Depois você faz o inverso. Pode ser, Davi? O ok. Davi é grande amigo meu, é pastor em Campos dos Goytacazes, pastor da Igreja Batista Reformada naquela cidade, e é uma pessoa com quem nós temos tido bastante comunhão, bastante interação, tenho um respeito enorme por ele, pelo trabalho do ministério dele ali na cidade, e somos parceiros aí, né, Davi? Várias coisas, inclusive na Convenção Batista É verdade. Reformada do Brasil. Contigo a palavra aí. Daniel é casado com a Eni, pai de duas moças muito bonitas, vovô, Daniel já é vovô. Espero um dia chegar lá, né? Uhum. Pastor da Igreja Batista Histórica em Lafayette, né? Já tem dois netos, importante falar disso, né? É verdade, eu não falei da família aí. Ele Uhum. Uhum. professor, tem uma escola de inglês lá em Lafayette, e é isso. Professor também de História da Igreja. Atualmente ele é o presidente da Comunhão Batista Reformada do Brasil, então é um privilégio muito grande estar aqui com o Daniel. Isso. Você quer Ótimo. começar falando aí do contexto histórico? Quer que eu fale? Como que é? Ok? Vamos falar sobre isso. Uma coisa que eu não disse, apresentando o Davi. Davi também é professor de história, né? Ele trabalha aí Isso. no ensino médio e teve uma formação também nessa área aí, uma coisa bem interessante. Então, isso também enriquece, né? O assunto que nós vamos falar, tratando da reforma. Vamos falar um pouco, então, sobre o contexto histórico aí. Como que surgiu a reforma protestante? Não? O que que é, basicamente, a reforma protestante aí? Como que poderia ser resumir isso aí para a gente, Davi? Então, é interessante a gente lembrar para o pessoal que está assistindo aí que, sem ser segunda-feira agora, a outra, né? No dia 31 desse mês, a reforma completa 505 anos. Então, há essa celebração da reforma no dia 31 de outubro, pelo fato de que foi nesse dia que Lutero publicou as suas 95 teses, e ali então nós temos o marco inicial desse movimento chamado de Reforma Protestante. É importante a gente lembrar do contexto ali, até por aquilo que a gente vai falar aqui. O povo ele era naquela época, né, escravizado, explorado, muito manipulado pela Igreja Católica. A Igreja ela dominava a vida, a consciência e os destinos, né, das pessoas assim. O Papa ele era apoiado ali pela tirania dos reis, pela corrupção do clero, dos nobres, e uma questão muito interessante, importante de se lembrar naquele contexto ali, é o fato de que as pessoas elas não tinham acesso ao texto sagrado. Por vários motivos, mas eu queria destacar só dois. Primeiro, o povo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, extremamente grande parte da população era analfabeta, e além disso, a escritura não era acessível ao povo. O povo não tinha a Bíblia nas mãos. E mesmo que alguém soubesse ler e tivesse acesso às escrituras, não conseguiria ler porque a Bíblia não estava no vernáculo, né? Não estava na língua lá do povo. Esse foi um grande legado que a reforma que Lutero deixou, né? A tradução da Bíblia para o povo. Então, por não ter acesso às escrituras, isso acabou gerando uma ignorância espiritual enorme no povo, que passou a crer em inúmeras superstições, e isso facilitou muito para a igreja controlar e dominar a mente das pessoas. E ao longo da história, né, ao longo dos anos, a mensagem da Bíblia foi se perdendo gradativamente, e junto com isso, ou por causa disso, a igreja vai então adquirir grande poder e riqueza. E Lutero vem para mudar esse cenário aí. Acho que é um bom pano de fundo isso daí para o pessoal que está acompanhando. Sim, verdade. Pois então, o que acontece? A reforma foi um movimento profundamente religioso.
a preocupação de Lutero era com a salvação da sua alma. As pessoas que vieram depois se tornaram todos os nomes importantes da reforma estavam preocupados com isso, com a salvação espiritual, o que vai acontecer na eternidade com elas, né? Era a preocupação, por exemplo, de Calvino, de Knox, de Brewster, de Bullinger, Zwingli, esse pessoal todo, né? E a gente poderia citar muitos outros nomes aí influentes. Agora, como que a reforma é retratada no ensino secular? O que a gente pode esperar se a gente chega aí numa instituição secular, seja ensino médio, faculdade, o que é falado sobre essa questão? Como que é a ótica aí? É uma coisa bem fiel à história mesmo? Então, isso depende de vários fatores. Vamos a alguns deles. Depende do livro didático, né? Quem criou esse livro? A pessoa que escreve, não só o grupo que produziu o livro, mas os autores desse livro. E uma vez que esse livro chega à escola, depende do professor que vai ministrar, né, esse conteúdo ali. Depende do viés ideológico dele. Tem o fato também de que não só o conteúdo de reforma protestante, como uma quantidade enorme de conteúdos da história, eles não têm como ser aprofundados numa sala de aula. E eu vou, assim, te mostrar o meu exemplo. Eu tenho 2 aulas por semana para as minhas turmas. Raramente um professor de história tem mais do que 2, no máximo 3 aulas por semana para cada turma. Enquanto que matemática, português e outras disciplinas têm lá 5, 6 aulas, história tem 2, no máximo 3. Como que você se aprofunda nesse conteúdo se você tem que aplicar prova, fazer atividade e uma série de outras situações de sala de aula? Então não tem como você se aprofundar nesse conteúdo. É muito De superficial forma mesmo, né? Extremamente superficial. Então, a pessoa que vai para o ensino médio, ela não estuda quase nada sobre a reforma protestante. Ela sai da escola e, se você perguntar para ela assim, o que foi a reforma protestante? Ela vai falar, eu lembro de um tal de um padre lá chamado Lutero. Mais o quê? Mais nada. Então, o conhecimento que as pessoas têm através do ensino médio de reforma protestante é extremamente superficial. Pois é. E pessoas muitas vezes têm a impressão, eu sei sobre isso, eu aprendi na escola, né? Como se fosse bastante. Exatamente. E muitas vezes tem distorções também, né? Eu conheço, por exemplo, pessoas que já me contou, não foi a minha experiência, mas a pessoa disse que a professora disse na sala de aula basicamente o seguinte: o negócio da reforma protestante é o seguinte, estava tudo uma paz e Lutero resolveu que ele não conseguia viver o celibato, ele queria casar de todo jeito, então ele resolveu brigar com a Igreja Católica, dividiu a igreja e causou uma série de guerras. Então foi isso. O que você me diz? Muito... É possível. É possível que isso tenha acontecido, né? Pois é. E na mente das pessoas, que isso né, tenha acontecido o quê? Os fatos históricos foram esses ou que a professora falou isso em sala de aula? Não, que a pessoa tenha falado. Isso, que essa história aí tenha acontecido. Pois é. É muito provável que, de fato, isso aí tenha acontecido, sem dúvida. Sim. Bem, então, assim, a reforma mudou profundamente a sociedade moderna, né? A gente vê que foi uma das coisas que mudou o rumo da história realmente. E uma coisa que nós vamos perceber é que o acesso à Bíblia, né? Davi, você falou sobre o fato que as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Ao longo da história, à medida que a Igreja Católica foi se afastando do ensino bíblico, em determinada altura ela resolveu simplesmente que não era bom os leigos terem acesso à Bíblia, né? A pessoa começa a ler a Bíblia, aí começava a criticar a igreja, né? Começava a dizer que tinha coisas que não estavam certas e a gente vê uma versão moderada disso, até que na história recente do Brasil, muita gente assim mais antiga vai lembrar disso, que o pessoal falava assim, não pode ler a Bíblia não, quem lê a Bíblia fica doido. Bem, mas na Idade Média eles não deixaram, aquilo é uma chantagem para tentar afastar as pessoas de ler a Bíblia, mas na realidade, na Idade Média, a Inquisição te pegava se você tivesse uma cópia da Bíblia, você não era uma pessoa do clero autorizada a mexer com aquilo. Então, isso foi uma coisa assim que a reforma mudou, né? Uma das coisas mais importantes que Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão, e ele foi precursor de pessoas que traduziram para os outros idiomas europeus a Escritura. E claro que Lutero, com essa iniciativa,
houve a crítica, né? Que você vai colocar a Bíblia na mão das pessoas, as pessoas vão levar isso aí para onde quiserem, né? Vão interpretar de qualquer jeito. Mas Lutero insistiu no livre exame da Escritura, aquela questão, a Bíblia tem um sentido correto, mas não vai ser a autoridade da igreja que vai poder decidir por você, porque se for dessa maneira, só precisa de corromper a liderança. Isso acontece, não? Aconteceu com a liderança. Exatamente. Aconteceu com a liderança de Israel lá, na época de Jesus, olha a corja que estava liderando lá o Sinédrio, né? Então, não é de se estranhar que a mesma coisa pudesse acontecer numa estrutura eclesiástica. Então, Lutero era bem da opinião que sim, pessoas talvez vão fazer mau uso da Escritura, mas é direito delas também ter acesso, e se elas não fizerem um bom uso, se elas simplesmente, com o coração obstinado, quiser fazer mau uso da Escritura, entre elas e Deus, é consequência delas. O que não pode é outra pessoa decidir por você o que você vai poder saber do que está na Bíblia, né? E isso aí foi uma revolução impressionante. O fato que hoje, assim, qualquer pessoa de qualquer grupo religioso tem como pegar a Escritura e ler, isso aí não era bem dessa forma, né? Naquele período ali. Exatamente. Outras coisas também foram mudadas, né? Por exemplo, nós falamos sobre a cultura. Como que foi, por exemplo, o impacto disso na música? Então, a nossa proposta aqui, né, é de falar assim, de algumas questões importantes e impactantes que a reforma legou a todos nós. E a música, sem dúvida, que é um dos maiores legados para o contexto, né, eclesiológico da reforma protestante. O que muita gente não sabe é que até ali o século XIV, XV, na época ali da Renascença, a música que prevalecia nas igrejas era o chamado cantochão, aquele canto gregoriano, né? As pessoas, elas só ouviam o canto dos monges, um canto que era feito em latim. As pessoas, quando elas iam à igreja, iam ao templo, elas eram passivas. Ninguém entendia nada, elas só ficavam ali ouvindo os monges. Lutero, ele traz o canto congregacional para a igreja e é ele que permite o povo cantar. Para a época, isso foi algo assim revolucionário. A grande parte das pessoas que frequentam uma igreja evangélica hoje não sabe que nós devemos a Lutero essa possibilidade de nós termos na nossa liturgia os hinos. Então, a existência de corais, a possibilidade da congregação cantar, isso só foi possível por causa de Lutero. É ele que vai reformular totalmente as práticas medievais do culto e do cântico na igreja. Lutero dizia que depois da pregação da palavra, era necessário que na liturgia existisse tempo suficiente para a congregação cantar, adorar a Deus, expressar a sua gratidão através de hinos, através de cânticos. E sem dúvida que uma das maneiras da reforma se espalhar foi através dos hinos, foi através da música. Lutero vai dizer que a reforma ela só estaria completa quando o povo tivesse duas coisas nas mãos. A Bíblia, para poder entender e compreender a revelação de Deus, e um hinário que levasse o povo a expressar através da música essas verdades que eles estavam aprendendo ali nas Escrituras. Uma coisa muito interessante é que os inimigos de Lutero, eles diziam que Lutero causou mais danos com os seus cânticos do que com os seus sermões. E por quê? Porque eles sabiam que a música ela tem, né, esse poder enorme. Há não sei se você conhece esse pensamento, mas tem um pensamento que diz, alguém uma vez disse assim, deixe-me compor as músicas que um povo vai cantar e eu não terei medo dos seus legisladores. Porque a música tem essa capacidade, a música tem esse poder. Então, sabendo disso, Lutero, os protestantes, eles desenvolveram muito a música. Eles investiram muito em música. Por exemplo, Calvino,
ele dirigiu ali aquele processo que musicou os Salmos. E para isso Calvino vai contratar lá discípulos daquele grande músico Palestrina. Zwinglio foi condutor de orquestra. Bach, né, para muitos, um dos maiores compositores de todos os tempos. Bach Para foi um muitos não, luterano. né, Davi? Para muitos não, para todos. Não, não é possível. Hã? Para Para todos, não é todos, possível. né? Se Não, Bach não está não, entre os seus primeiros três, então, assim, você não entende de música. pois é, não, pra, Uhum, é verdade. Não pode alguém uhum, achar que teve alguém melhor que Bach, né? uhum, Mas, assim, conta-se que quando Bach morreu, existia na biblioteca dele mais de 80 livros de Lutero. uhum. Então ele era, né, um Ele estudava Lutero. teologia. Uhum, O próprio Lutero, se a gente parar para enumerar e colocar na lista, o próprio Lutero foi um grande músico, né? uhum, Alguns dos amigos deles, alguns dos amigos de Lutero, diziam que Lutero era melhor músico do que teólogo. uhum, E esse comentário aí não era para depreciar a capacidade teológica de Lutero, pelo contrário, era para elogiar a habilidade musical que ele tinha. uhum. Ele vai Justamente. compor 38 hinos. E Uhum, muitos desses hinos ainda são cantados ao redor do mundo, né? E uhum, estão presentes em hinários ao redor do mundo. Então, assim, eu quero encerrar essa parte da música aí que você levantou, lembrando disso, desse legado. As pessoas não sabem disso, mas a tradição evangélica protestante, ela fez muito pela música. uhum. E então, quando nós vemos grandes corais fazendo ali belas cantatas em igrejas, a gente não imagina que isso só foi possível por causa da reforma. Esse privilégio da gente cantar como congregação é um legado, né, muito importante da reforma protestante. Sim, sem dúvida. Uhum. E aí eu jogo a bola para você. E qual seria um outro legado aí importante Uhum. da reforma protestante para os nossos dias? Olha, realmente a educação é uma coisa que avançou demais devido à reforma. A própria ênfase na Bíblia, todo mundo poder ler a Bíblia, todo mundo tinha que ser alfabetizado, né? O que não era realmente a realidade no período antes da reforma. Existia um analfabetismo assim muito grande, muito extenso. Agora, os protestantes deram uma ênfase à ideia de que as pessoas deveriam aprender a ler e escrever. Então, a ideia de Estado começar a providenciar educação básica gratuita para toda a população é uma ideia protestante. Os protestantes é que falaram isso porque os protestantes entendiam que todo mundo precisa poder ler a Bíblia por si mesmo. Então, quer dizer, essa ideia beneficiou a humanidade de uma forma tão incrível. Só para te dar alguma estatística sobre isso aí, veja como que o mundo foi transformado pelo protestantismo. Ao longo da Idade Média, a Itália, né, se manteve ali, aquela região ali, se manteve como muito influente. Ela tinha um centro de arte, centro de cultura e literatura, aquela coisa. Então, no início da Uhum. Reforma Protestante, a Itália, que era o país ali na Europa mais destacado nesse sentido, ela estava com coisa de 17, 18% de alfabetização em 1500, antes da Reforma começar. 200 anos mais tarde, em 1700, a Itália tinha progredido de 17, 18 para 22% de alfabetização. 200 anos. E tinha acontecido isso. Outros países, países católicos, como, por exemplo, a Bélgica, que estava aí na faixa de 14%, chegou a... Desculpa, eu falei errado a Bélgica. A Bélgica estava com 10%, chegou a 12%, 200 anos depois. Países como a Espanha, que estava com 3%, chegou a 7%, 200 anos depois. Bem, isso países católicos. Mas os países Católicos. protestantes, onde a reforma entrou e onde a mentalidade do povo mudou, observe só, a Alemanha foi de 9% de alfabetização, 9%, estava atrás da Bélgica. E ela sobe para Nossa, 38% nesses mesmos 200 anos. A Suécia foi de 2% para de quanto? Quanto? 2%. Dois.
de 2% de alfabetização e ela foi para 48%. Nossa! A Grã-Bretanha foi de 5% para 54%. A Holanda, que tinha, né, teve um início mais forte, estava em 15%, a Holanda foi para 85%. Os reformados fizeram um trabalho impressionante. Esses são alguns exemplos, a gente poderia olhar outros, mas o mapa da alfabetização do mundo, no ano de 1900, você pode fazer um Google. Em 1900, olha só, os países que estavam acima de 70% de alfabetização no ano 1900, sabe quais são? Os países protestantes e a França. Só. Olha só. Todos os outros estavam abaixo de 70%. E é uma coisa impressionante, porque tem muito país aí no mundo. Mas o que o protestantismo fez? Ele deu ênfase a isso. Então, existem muitas coisas assim, onde as pessoas se preocuparam com isso, até no sentido de aumentar salários para professores. Por exemplo, Calvino fez campanha. Se você observar ali os detalhes da história da vida de Calvino, a gente encontra Calvino várias vezes reclamando aumento dos salários para professores, que se valorizasse mais isso e que se instituísse educação gratuita básica para todo mundo. Não assim, um treinamento profissional, porque né, inviável até, né? Mas o básico precisa de ser feito. E lá onde ele estava pregando, a pregação dele levou as pessoas, que nessa época nem cidadão ele era, mas as pessoas ali que eram cidadãos pressionaram o Estado começou a providenciar esse tipo de coisa. Na Alemanha, os luteranos também fizeram coisa assim para que começasse essa educação gratuita desse jeito. Deixa eu ler uma citação do Abraham Kuyper, que foi, claro, um primeiro-ministro da Holanda, uma pessoa que conheceu bem esse lado político da coisa. Ele fala o seguinte: por isso é que vemos na história que o calvinismo tinha sido firmemente estabelecido na Holanda apenas há um quarto de um século, quando houve um sussurro de vida em todas as direções e uma energia indomável fermentou em cada departamento da atividade humana. E seu comércio e negócio, em seu artesanato e indústria, sua agricultura e horticultura, sua arte e ciência floresceram com um resplendor não conhecido até então e deu novo impulso para um desenvolvimento inteiramente novo de vida a toda a Europa Ocidental. Então, quer dizer, ali na Holanda, eles podem, por exemplo, se gabar que eles inventaram o telescópio, o microscópio, o termômetro, outras coisas desse tipo. Mas tudo isso por quê? Porque uma grande parcela da população agora está envolvida nessa questão de aprendizado. As pessoas não estão naquela ignorância abismal do qual a pessoa não consegue fazer nada. Eles sabem plantar uma batata e colher. Então, isso é muito importante para a história do mundo. Então, assim, um legado assim, fantástico que se resultou disso aí. E, bem, a gente poderia dizer bastante coisa também nesse ponto aí, né? Mas... Daniel, não é assim, é muito significativo e diz muito que os puritanos lá das 13 colônias, né, da Nova Inglaterra, eles estabeleceram Harvard apenas 6 anos depois de chegar na colônia. Isso diz muito. Visão de mundo que eles tinham, né? Uhum. Olha aqui a nossa realidade aqui no Brasil. Quando que foi surgir uma universidade no Brasil? Depois que os portugueses chegaram aqui. Aí você vê. Pois é. Eu também. Então, deve ter sido ano passado. Então, olha só. É uma coisa assim absurda. 6 anos de colônia já tem Harvard. Então, você vê a ênfase que esse pessoal... né, tem na educação, a preocupação com a educação, e isso nasce aonde? Nasce lá atrás, com Lutero, com Calvino, que eles entendem que a pessoa, para ler as escrituras, na verdade, para conhecer a verdade da escritura, ela precisa saber ler. E não só para ler a escritura, mas para ter uma visão geral da vida, para poder, né, saber... educar os filhos corretamente, para poder ser um cidadão melhor, para poder conhecer inúmeras verdades que auxiliam ela a viver melhor. Então, assim, o protestantismo, ele está preocupado com todo. Sim. Obviamente que o motivo principal, né, do início ali, quando os reformadores querem... ensinar as pessoas a ler, é para que essas pessoas possam ler o texto sagrado, é para que essas pessoas possam ter acesso
a verdade da palavra de Deus que elas não estavam tendo, né, por causa daquele domínio e manipulação da igreja. Mas você pode ver ali que, por exemplo, Lutero, ele começa a fazer os catecismos, porque as pessoas não sabiam absolutamente nada. Então ele começa a preparar os catecismos, mas ele percebe que as pessoas não sabem ler. Então, ele vai trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai trabalhar o catecismo e ele vai trabalhar levando as pessoas ali, abrindo escolas, cobrando o poder público para que faça escolas. Então, isso vai ter assim muitas repercussões. Naquele momento, naquele contexto, e até os nossos dias, como você acabou de mencionar aí. Então, catequese e escolarização eram coisas que, para Lutero, para Calvino, para os reformadores, caminhavam juntos. Né? Os símbolos de fé ali, como os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Credo, eram tudo usados ali como base para ensinar o povo a ler. Há pouco tempo eu ouvi alguém dizer que na Alemanha as impressoras elas não paravam. E aí a pessoa disse que calcula-se que ali por volta de 1600, em algumas áreas ali da Alemanha, existia uma escola para cada 1000 cidadãos. Isso é um absurdo, até para os dias de hoje. Ainda mais naquela época. Então, quando começa essa ênfase protestante na educação, começam a surgir novos edifícios na Alemanha, novos professores, e assim um país vai aparecendo. A reforma vai escolarizar a Alemanha, como nenhum outro país ainda havia sido escolarizado. Então, isso é algo valiosíssimo, impressionante, né? O valor teológico da palavra vai produzir uma nação alfabetizada. Isso é uma coisa impressionante. Sim. E olha, o desdobramento que isso tem ao longo da história não é só assim, o índice de alfabetização subir rapidamente. É também a realidade que isso produz uma sociedade mais próxima, uma sociedade que consegue encontrar soluções melhores para os problemas que a humanidade enfrenta e tudo mais. Mas existe muito aquela acusação de que a motivação da reforma foi econômica. Isso especialmente assim, quem faz uma releitura socialista, né, um revisionismo histórico na ótica socialista, que a única coisa que motiva o ser humano realmente é coisa de economia. O que é falso, né? Para algumas pessoas isso é verdadeiro, só pensa nisso, né? Só pensa em dinheiro, mas ali havia uma preocupação real com a salvação da alma mesmo, o que vai acontecer na eternidade. Agora, não há dúvida de que havia um sistema de exploração implementado pela Europa toda, na qual as pessoas que eram católicas enfiavam muito dinheiro para Roma. E era uma coisa absurda. Então, isso drenava a economia de todas as regiões e lá no Vaticano entrava rios de dinheiro a troco de, na verdade, não fazer nada para a população. Então, isso aí foi uma coisa que pode ter sido uma motivação de alguns dos nobres apoiar, porque eles viam como que aquilo sangrava, né, o país deles. Agora, de qualquer maneira, o objetivo das pessoas que criam e que iam lá e morriam na estaca, que muitos morreram na estaca, eles queimaram pessoas na Inquisição. E o objetivo deles não era tipo assim, eu vou prosperar economicamente, então eu vou apoiar a reforma. Uma pessoa não morre por isso. Uma pessoa não perde a vida, não se deixa queimar na estaca, ele volta atrás, né? Então, é uma coisa muito evidente isso, mas a prosperidade resultou, né? Então, nós podemos observar como que medidas assim foram tomadas que ajudaram nesse sentido. Então, por exemplo, a questão da mendigância, a glorificação da pobreza, como tipo assim, viver sem trabalhar, mas pedindo esmola dos outros, isso foi muito mal visto na reforma, né? Eles corrigiram problemas dessa natureza. Também você tem o fato que muitas práticas supersticiosas foram eliminadas, né? Até mesmo charlatanismo, curandeirismo, coisa assim, se tornou crime em alguns países protestantes e acabou com a exploração de pessoas através desse tipo de coisa assim, né? Por exemplo, eles instituíram em Genebra uma questão de medicina, onde para uma pessoa poder exercer medicina, ele tinha que ser examinado por outros médicos, inclusive alguns pastores ali, para dar aval em relação ao caráter da pessoa, que a pessoa não ia usar mal da profissão. Então, coisas assim, né? Outras medidas também foram feitas que, por exemplo, proibiram a jogatina, fecharam monastérios, né, onde as pessoas viviam ali numa situação de clausura, né?
e colocar as pessoas para se infiltrar na sociedade e para colaborar com o bem maior de todo mundo, né? Então, muita coisa assim, a gente pode ver que foi consequente nesse sentido. Então, não é de se estranhar que isso, somado com pessoas que estão lendo a Bíblia e uma proporção maior, que nunca foi a totalidade, mas uma proporção maior de pessoas na população tendo suas vidas transformadas a realmente ter o temor de Deus, ter uma prática dos princípios e dos mandamentos de Deus na Bíblia, isso faz uma sociedade ter menos problemas que Certamente. acabam prejudicando economicamente, né? Menos roubo, menos desonestidade, menos preguiça, né? Menos exploração de trabalhadores. Coisas assim que acabam tornando assim a ascensão econômica das pessoas muito difícil, né? Então, os países protestantes lideraram essa questão da ascensão econômica. Há vários fatores para isso aí. Não estou dizendo que foi só a reforma, mas a reforma foi um fator importante nisso também. Tanto é que todos os países que foram países protestantes estavam entre os primeiros países a se tornar países prósperos, o que nós chamamos hoje de primeiro mundo, estão todos lá. Outros também chegaram, Uhum. mas eles foram os Uhum. pioneiros nessa questão. Então, a bênção material que isso também traz para a humanidade é impressionante. E o livro, O Pensamento Social, O Pensamento Econômico Social, de Calvino, escrito por Andrea Biella, é um livro muito interessante. Ele destaca essas coisas, Muito ele mostra como... interessante. É um livro grosso, né? Documenta muita coisa. Ele mostra como foi exatamente assim, a mentalidade bíblica que a reforma difundiu na sociedade, que produziu também mecanismos na sociedade que geravam prosperidade moderna, na qual resulta a coisa da gente poder ter, até, por exemplo, condições de ter um hospital com raio-x para tratar uma pessoa que teve uma fratura, Exatamente. né? Então, isso é muito impressionante. A gente não pode, né, desprezar os caminhos de Deus. Então, é aquela coisa, no Velho Testamento, Deus fez um pacto com Israel, que ele prometia bênçãos, prosperidade material, se eles fossem obedientes. E ali é uma coisa assim, onde Deus fez até coisas miraculosas, né? Mandar vespões na frente deles para eles derrotarem os inimigos. Deus não fez nada disso e não tem impacto assim com nenhuma nação moderna, né? Mas, no entanto, se existe a aplicação de princípios bíblicos, olha, isso aí abre as portas para um avanço econômico muito grande. Não há Então, dúvida. Exatamente. uma coisa, os protestantes, eles proibiram as jogatinas, proibiram a ideia, por exemplo, de loterias, de jogar, valer, essas coisas. Isso aí vira um vício, destrói a vida de muita gente. E muita gente fica aí só enriquecendo, recolhendo um tanto de dinheiro aí de gente, para, em vez de realmente usar aquilo para produzir alguma coisa, só pegar uma parcela menor daquele dinheiro e trocar de mão e colocar na mão de uma outra pessoa. E produzir alguma coisa para a sociedade, nada. Mas vivem como reis, né? Porque, nossa, Uhum. quem organiza essas coisas aí arrecada muito dinheiro. Mas, assim, isso também pesa para a economia. Se aqui no Brasil, por exemplo, se nós parássemos de jogar na loteria por um ano, daria resultados econômicos positivos lá no final do ano. Uma pessoa não vai parar de fazer, né? Porque todo mundo está naquele sonho de ganhar dinheiro de graça, em vez de realmente assim, trabalhar por lucro. Então, mas até mesmo esse tipo de coisa assim ajudou a diminuir esses vícios de comportamento humano que vão pesando para que não haja o desenvolvimento econômico. Então, essas coisas Uhum. são muito importantes também nesse lado aí da prosperidade material que resulta, né? Agora, assim, eu quero voltar, no entanto, à ênfase, porque esses aí são desdobramentos. A gente está aqui falando sobre a história. Muito interessante isso aí. Muito interessante isso aí que você está falando. Pessoal que está ouvindo aí, se tiver entendendo, olha, é para a gente guardar isso daí. Muito bom mesmo. Uhum. Não, por exemplo, estudos têm sido feitos sobre isso aí, eu vou até ver se eu busco enquanto eu estou aqui, mas questão de como que cassino é nocivo para a sociedade. Mas uma coisa que a gente tem que manter em mente, o, o evangelho traz transformação na vida das pessoas. O meu pai, por exemplo, trabalhando aqui no Brasil como missionário por muitos anos, ele me falou que viu muitas vezes pessoas com uma renda muito baixa a se converterem, pararem de jogar dinheiro fora com muita coisa que não presta. Começaram Uhum. a assumir responsabilidade pela família, a cuidar bem Uhum. e administrar melhor o pouco que eles ganhavam. Promovia uma condição melhor para os filhos, que ele via assim, na segunda geração, o estava lá na frente, coisa que os vizinhos deles, na mesma condição, não atingiam. E tem estudos sobre o Brasil que mostram que, de fato, as pessoas que... Um dos fatores que mais ajuda uma pessoa a sair da condição de pobreza no Brasil é se tornar membro de uma igreja evangélica.
Olha só. Existem estudos que provam isso aí. Então, por exemplo, pessoas não estão divulgando isso, né? Mas assim, são realidades. A pessoa para, por exemplo, a pessoa não entra nas drogas, a pessoa não gasta nem com bebedeira, nem com, sei lá, com amante, né? Com Uhum. dois lar, essas, assim, divórcio, essas coisas todas As prejudicam a seduções do família. pecado são muitas, né? Exatamente. São Então, muitas. E aí, se a pessoa, uma vez que ela entrega a vida dela ao senhorio de Cristo, ela deixa de gastar muito dinheiro com besteira e com coisa que não deve, sem dúvida. uhum. Mas a preocupação real dos reformadores era com a verdade sobre Deus. A gente saber a verdade, a gente poder Uhum. conhecer o evangelho verdadeiro e tudo mais. E é claro que o que aconteceu é que uma instituição corrupta não estava deixando as pessoas nem ter acesso à Bíblia para elas examinarem o que a Bíblia diz. É tipo assim, confie em nós. A gente fala para você o que você precisa saber. Você não precisa examinar nada não. Também você não tem condição de examinar, então nós vamos... Mas assim, quem olha percebe que opa, a coisa não é bem assim, né? Agora, a liberdade religiosa, ela não resulta instantaneamente de uma forma tão igual, né? Porque até mesmo em países que abraçaram a reforma, ainda havia uma certa rigidez, uma igreja estatal, aquela coisa de, não, aqui agora é assim. Mas, com o tempo, é o que a reforma semeou que desenvolveu no fato que hoje nós temos aí uma liberdade religiosa muito grande, nós não estamos com medo aí de inquisição, né? Que Pois se eu é. expressar uma opinião diferente. Então, isso aí em si é um dos legados da reforma. Sem a reforma, é impensável você fazer a transição do catolicismo medieval, dominando um continente inteiro, que é o continente da Europa, para, de repente, uma sociedade livre, onde você pode pensar o que você quiser e acreditar sobre Deus o que você quiser, e você, né, por sua própria conta e risco, você investiga isso aí e chega às suas próprias conclusões. Mas isso é uma coisa também muito importante. Nós valorizamos isso demais, né? Nós queremos isso. Nós queremos ter a liberdade, porque cada um vai ter que dar conta de si mesmo, então é importante que a gente tenha acesso a isso, né? Eu lembro que eu estava aqui uma vez na faculdade, isso me marcou muito. Uhum. Eu tive um professor, o cara era, assim, zombava muitas vezes da fé cristã, ateu, né? Zombava Uhum. da fé cristã. E uma vez, rapaz, ele foi falar sobre reforma, e ele falou, assim, muito bem sobre a reforma. Uhum. Falou enaltecendo o movimento da reforma protestante. Uhum. E aí, eu lembro que no final da aula eu fui falar com ele sobre essa questão das consequências, dos legados, e ele enfatizou muito essa questão da liberdade que a reforma trouxe para o mundo como um todo. Aí eu lembro direitinho ele falando assim para mim: Davi, Lutero foi o cara. Uhum. Se não fosse Lutero, nós ainda estaríamos... Aí ele começou a descrever um monte de situações lá em que nós ainda estaríamos perdidos, amarrados, presos, né? Sim. Mas, de fato, né, como que a reforma deu liberdade, né, ao ser humano para uma série de coisas. Não só a liberdade religiosa, mas para uma série de coisas. Você vê lá que aquela história lá que Da Vinci precisava... ele ficava durante o dia, ele ia no cemitério para ver onde que a pessoa era enterrada, para de noite ele ir lá com o ajudante dele, com uma luzinha lá pequenininha, para abrir o corpo da pessoa, para ver como que era, para fazer os primeiros desenhos ali do órgão, né, dos órgãos humanos, porque a Igreja Católica não permitia abrir o Uhum. corpo. Sim. Então, como que a medicina vai avançar se isso não é permitido? Não vai Como que avançar. outras áreas do conhecimento vão avançar, né? Como que o estudo, a ciência, o conhecimento vão avançar se eu quero colocar na fogueira aquelas pessoas que dizem que é o Sol, que é a Terra que gira em torno do Sol, Uhum. né? Então eu Sim. vou matar quem fala contrário a mim, Ele podia quem questionar mil pensa de vezes forma assim. contrária a mim, Uhum. né? Então a reforma vem e acaba com isso tudo. Uma coisa que eu queria lembrar, Daniel, que a gente talvez tenha pulado aí, vou voltar rapidinho. Quando a gente fala da educação e quando a gente fala da Bíblia como o instrumento, o combustível que impulsiona os reformadores a lutar por educação,
é interessante a gente lembrar, a gente não pode deixar de maneira nenhuma de falar disso aqui. É o legado que a reforma nos deu da palavra impressa, do livro. Né? A gente sabe que um conterrâneo ali de Lutero, né? Conterrâneo não, contemporâneo de Lutero, o Gutenberg, ali na primeira parte do século XV, ele vai criar a prensa móvel, ele vai inventar ali aquele processo de produção em massa com utilização de tinta à base de óleo, e essa prensa e o linotipo, eles vão permitir que o texto, não só a Bíblia, não só o texto sagrado, mas os livros fossem reproduzidos em larga escala. Então, Lutero ele vai ter algo que os pré-reformadores ali, Wycliffe, Hus, eles não tiveram esse privilégio. Lutero é o primeiro reformador a fazer uso desse material. Então, a palavra impressa, né, o livro, ele é de uma importância absurda na reforma, que vai se utilizar amplamente, né? Não só dos livros, como da própria Bíblia. E sabe-se que muitos historiadores defendem que os resultados da reforma não seriam os mesmos se não houvesse a imprensa, se não houvessem os livros, se não houvessem os textos que foram publicados ali em larga circulação. Então, a partir da reforma, não há dúvida de que um legado que a fé protestante entrega para o mundo é o livro, é a palavra impressa. E assim, aquele que é reformado, o reformado, ele crê no valor do livro, na importância, né, dessa palavra impressa. Muitos reformados, ou um reformado que se preze, ele tem uma biblioteca em casa. Verdade. Né? Ele vai investir em livros. E a gente pode reparar que nos dias de hoje existem grandes e importantes editoras evangélicas no nosso país e no mundo. Investimento no quê? No livro. Então, essa é uma palavra que a gente, ao falar aqui sobre legados da reforma, ao falar de reforma, a gente não pode nunca esquecer, né, a valorização do livro, porque os verdadeiros herdeiros da reforma são aqueles que amam, que leem, que divulgam, que conversam sobre livro. Sim. Quantas vezes a gente se encontra, né, quando a gente se encontra de vez em quando, a gente fala sobre livros. Sim. Eu tenho certeza que quando você se encontra aí com seus amigos mais próximos, você fala sobre livros. Né? Então, tem pessoas na internet que têm excelentes canais no YouTube que indicam livros reformados, né? Que fazem resenhas de livros. Então, nas igrejas deveriam existir pessoas sedentas, ávidas, famintas por leitura, como um legado da fé protestante. Os pais deveriam estimular, o pai reformado, né, estimular os filhos a ler. Uma vez eu ouvi alguém dizer que a gente não retira um livro da mão da criança, a gente troca. Interessante. Né? Então, isso é uma coisa, é um legado da fé reformada. A tradição protestante, ao contrário da católica, ela não queima livros, ela imprime livros. Não é isso? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, aprender, anunciar. E, para encerrar esse raciocínio meu, é muito interessante quando a gente olha para as escrituras. Eu aprendi isso com o Piper, num dos livros do John Piper. Piper vai dizer que Jesus, ele esclareceu grandes assuntos, grandes temas teológicos, fazendo referência à leitura. Por exemplo, Jesus vira lá para os fariseus quando ele está debatendo sobre o sábado, e aí ele diz assim: não lestes o que fez Davi? Depois, lá quando ele está no mesmo debate com os fariseus sobre divórcio e casamento, ele vira para os fariseus e diz assim: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher?
Depois ele fala lá para aquele intérprete da lei que provou, querendo saber sobre a vida eterna. Jesus vira e diz assim: o que está escrito na lei? Como interpretas? Uhum. Então Jesus, ele sempre se refere a verdades passadas, ele sempre se volta e fala da importância da leitura. O próprio Uhum. Paulo. Se você olhar as cartas paulinas, você vai ver que Paulo está o tempo todo falando para as pessoas sobre a importância da leitura. Quando ele Uhum. escreve lá para o pessoal de Tessalônica, ele diz assim, ó, eu conjuro-vos pelo Uhum. Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Então, ele fala lá para Timóteo, traz os meus livros. É interessante, né? Uhum. O cara era apóstolo e precisava ler. Sim. Uhum. É verdade. Então, essa é uma questão que a gente não pode esquecer. A Uhum. reforma só teve a repercussão que teve por causa da palavra impressa, por causa do livro. Então, esse é um legado que a gente não pode nunca esquecer, deixar de falar e de mencionar. Verdade. Então, muita coisa boa aí. Enquanto eu estava te ouvindo aqui também, eu encontrei aqui informação, eu citei, não estava preparado para citar isso aqui, mas eu vou até colocar aqui nos comentários. Existe um estudo liderado por um indivíduo chamado Greenwald, o sobrenome dele. Você pode pesquisar, fazer um Google disso aí e encontrar os dados. Mas eu vou só dar uma pincelada aqui. O estudo é sobre loteria, como que loteria e cassino faz mal para uma sociedade. Por exemplo, a a estimativa é que a introdução de um cassino numa comunidade gera em torno de arrecadação aí uns US$ 34 nos Estados Unidos por adulto. US$ 34. Então aumenta um pouco a arrecadação, porque vem gente de fora, o pessoal perde dinheiro ali, vai embora e tal, leva menos do que traz, sempre assim. Agora, ao mesmo tempo, o efeito que isso tem na comunidade nocivo fica variando entre US$ 180 a US$ 289 por cidadão adulto por ano. Ou seja, o preço que se paga é muito maior do que a arrecadação que você tem. É Depois impressionante. você não arrecada o suficiente para pagar a conta do estrago. E cancela-se totalmente qualquer benefício. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem isso, tem loteria federal, tem loteria estadual, essas coisas assim para ajudar a população, né? Realmente eles usam algumas coisas aí para fazer certos projetos do governo e coisa social e tudo mais. Não tem dúvida de que uma parte desse dinheiro é gasto assim. Mas só que o problema que isso está gerando para a sociedade é muito maior do que compensaria esse lucro. Era melhor abrir mão do lucro para essas loterias e simplesmente dizer assim, gente, não faz isso, você está perdendo seu dinheiro, você está fazendo uma coisa assim que é ruim para você e ruim para todo mundo. Então, esse estudo documentou, por exemplo, algumas das coisas que são resultados direto do uso de loterias na sociedade. Estresse psicológico, problemas de saúde, abandono de crianças, rompimento de casamentos, perda de emprego, acidentes, suicídio e uma série de outras coisas. Então, quer dizer, você não está nem trocando elas por elas. Você está assim, vamos lucrar com isso aqui? Vamos. O que vai custar? Vai custar, assim, 8 vezes mais. É uma coisa, assim, bem nociva. Então, assim, isso aí é uma coisa. Eu fico impressionado hoje, como que, quando eu era criança, evangélico sabia que jogar na loteria não era uma coisa para cristão fazer. Hoje em dia, o pessoal vê assim, o que tem de errado? Parece que a nossa mentalidade está ficando muito, assim, muito mundana, muito secularizada. Né? Só uma pessoa pensar assim, eu vou conseguir as coisas que eu quero para mim de uma forma assim, onde vai ser uma coisa assim, onde eu não vou fazer nada por ninguém. Todo mundo vai perder, só eu que vou ganhar em cima deles. Entendeu? Uma vez, Davi, eu era membro de uma igreja onde uma pessoa, toda reunião de oração de dia de semana, pedia abençoar os meus investimentos. Ore pelos meus investimentos. Então a gente orava, né? Um dia alguém perguntou para ele assim, mas qual que são os investimentos? Você investe em quê? Você não é empresário nem nada? O que você investe? Aí, assim, apertado, ele confessou assim, não, é porque eu jogo toda semana na loteria. Isso não se faz mais protestante como antigamente, infelizmente. Mas, assim, a gente precisa resgatar esses valores também, né? Essa é parte da realidade, assim, entender o que são os valores bíblicos e valorizar a ética protestante do trabalho. Isso aí é uma das lições. Lutero bateu forte nisso aí. A ideia de Sem que dúvida. é uma vocação, se você tem aí uma habilidade, Deus te deu uma oportunidade de contribuir para a sociedade, né?
Isso aí, então, é um chamado de Deus na sua vida. Faz isso para a glória de Deus. Né? Isso é uma coisa que os reformados, os protestantes reformados também enfatizavam isso muito. Então, isso é prático. Mas vamos falar um pouco sobre missões. O que você me diz aí? Missões também resultam, de alguma forma, aí da reforma? Sem dúvida, né? É um legado valiosíssimo, importantíssimo da fé reformada. Uma questão interessante da gente observar, e isso muita gente não sabe, é que as missões ali do século XV, XVI, época de Lutero, de Calvino, era um empreendimento casado com a expansão política. Muita gente não sabe disso, né? Eu não lembro, nunca foi informado. O Estado ele ia se espalhando e, consequentemente, a fé era levada junta. Então, se você parar para pensar, não sei se você sabe disso, mas quando os portugueses chegam aqui em 1500, eles ficam 32 anos vindo, explorando e indo embora. Eles não ficam aqui de forma definitiva nesses 30 anos iniciais. Eles exploram o pau-brasil e vão embora. Inclusive, o português mais famoso que explorava o pau-brasil foi um empresário chamado Fernando de Noronha. E aí, nesses 30 anos iniciais, os portugueses não vêm para cá por quê? Tem vários motivos. Eles não tinham achado metal precioso em quantidade suficiente. A maior preocupação deles era o comércio com as Índias. Mas, 30 anos depois, começam a acontecer algumas coisas que levam os portugueses a vir para cá de forma definitiva. E o que acontece entre 1500 e 1532? A reforma. A igreja ela perde um número absurdo de fiéis. Então, a igreja acaba influenciando na coroa, para a coroa vir para cá de forma definitiva para catequizar os índios. Para levar de volta ali o número de fiéis da igreja, elevar o número de fiéis da igreja. Então, nesse momento, a religião e o Estado caminham juntas, era uma coisa só. A religião do rei era a religião do povo, não é isso? Então, por isso que ali os países nórdicos, eles se tornam inteiramente luteranos, a partir da conversão dos seus reis. Até hoje, se não me engano, você tem ali Suécia, Dinamarca, Finlândia, países onde o luteranismo é muito forte. Então, a fé anglicana... muito secularizado, né? Está hoje muito secularizado, mas ainda existe... Certamente. A fé anglicana, se a gente lembrar lá de Henrique VIII, é uma fé estatal, criada, né, por ele. Uma outra questão, voltando aqui para a América, se você lembrar, a bula papal, ela entrega para a América, ou entrega a América, não para a América, mas a América, para dois países católicos, Espanha e Portugal. Eles têm ali o direito das terras da América por causa de uma bula papal. Então, como a reforma não chegou ali na Península Ibérica, aqui na América não podia existir outra fé que não fosse a católica. E aí tem uma história que o rei da França, ele pergunta para o Papa o seguinte: onde que está o testamento de Adão que dividiu o novo mundo entre espanhóis e portugueses? Então ele pergunta assim, que direito você tem de fazer isso daí? Mas o fato é que, né, a expansão da fé estava ligada à expansão do reino, né, da colônia, da metrópole para a colônia. Então, assim, quando você estuda a história do Brasil, você vai ver que tempos depois dos portugueses chegarem aqui, chegam também os franceses, né? Ali na Baía de Guanabara,
e formam ali a chamada França Antártica. Uhum. E a Igreja Reformada de Genebra, através de Calvino, vai enviar um grupo de pessoas na liderança de dois pastores que, para nós que estudamos, né, gostamos de história, gostamos do protestantismo, a gente conhece essa história ali do Pierre Richier e do Guilherme Chartier. Os caras vêm para cá, primeiro culto protestante, vem para cá exatamente por uma colonização né, francesa. Então, lembrando aí que essa questão de que religião e Estado caminham juntos. E lembrando ainda desses dois aí, quando eles vêm para cá, quando a França tenta colonizar ali a Guanabara, o primeiro culto protestante, né, não apenas do Brasil, mas de todas as Américas, foi realizado no Rio de Janeiro, por causa dessa colonização econômica. Muitos historiadores vão dizer que, na verdade, a França Antártica ela é muito mais uma colonização religiosa do que econômica, mas caminha junto. Uma coisa não está dissociada da outra. Né? E quando eles chegam aqui, né, no Rio de Janeiro, tem aquele episódio triste, né? Os calvinistas são expulsos daqui, 3 deles são estrangulados, né, lançados ao mar. E é isso. Quando se fala de missões, é importante a gente lembrar disso, né? Que as missões nessa época elas caminham junto com o Estado, né? com o reino, mas fica o legado, né? Tempos depois, né? Algum tempo depois no Nordeste, a gente vai ter ali a influência dos holandeses, né? O Brasil holandês. Os holandeses chegam para cá, eles constroem igrejas, eles trazem órgãos, eles formam pastores, eles ensinam gramática, eles evangelizam os índios, eles ensinam música. Se eu não me engano, foram eles que fizeram lá o dique de Recife, eles constroem Olinda. Então, desenvolvem cultura, pintura ali em Recife. Eu nunca fui, mas eu já ouvi falar que no Museu de Amsterdã existe uma quantidade enorme de pinturas feitas por holandeses que vão retratar a flora, a fauna brasileira. Então, assim, esses eram trabalhos reformados, mas não existiam missões como existe no sentido de missões do mundo moderno, né? O que existiam eram missões que acompanhavam ali empreendimentos políticos. Missões, no sentido moderno, vai vir mais tarde, né? Com os luteranos, morávios, batistas, metodistas, mas sem dúvida alguma que é um legado aí da Reforma Protestante. Sim. Pois então, muita coisa aí, né? A gente está tratando aí muito de história. Hoje, realmente, o tema é mais a história, né? Do que foi os desdobramentos, né? A gente falou já sobre missões. Eu acho que o tema que ainda resta a gente falar um pouco sobre a questão da corrupção da igreja, né? Até a mesma contra-reforma. Eu acredito que a gente pode ver que, num certo sentido, até mesmo a aparência externa do catolicismo romano sofreu uma influência positiva de lidar com a reforma, né? A gente lamenta que não houve uma adesão às ideias da reforma, de abrir a Bíblia para todo mundo, de acreditar na justificação pela fé somente, de tirar coisas que não são bíblicas, como purgatório, como, né, reza a santos e tantas outras coisas ali que a gente não vê no cristianismo original bíblico. Mas você sabe que antes da Reforma Protestante, a corrupção, em termos de exploração de dinheiro, até a venda de indulgências, que foi o que indignou tanto Lutero, mas o nível de imoralidade do clero, a maneira em que os indivíduos das posições mais elevadas na igreja levavam abertamente vidas altamente imorais, e as pessoas do baixo clero também. Todo mundo sabia que eles tinham coisas assim, inclusive, não se podia ter o casamento, mas podia ter uma amante se pagasse uma pensão para ter perdão dos pecados lá para o Vaticano, assim estava tudo bem. Então, esse tipo de coisa
uma coisa que a própria Igreja Católica se tocou que ela precisava de fazer alguma coisa para melhorar isso aí. Então, existe um sentido assim que até as sociedades onde a Inquisição esmagou a reforma, porque teve início de reforma em Espanha, na França. A França chegou a ser 40% protestante, mas esmagaram, né? Em Uhum, países como uhum. assim, Polônia, como Itália, os países que persistiram assim católicos, eles persistiram católicos por causa da intolerância, porque os governantes não deixaram as pessoas nem distribuir literatura, nem pregar e nem converter, porque senão você era também eliminado. Mas até nesses países, a religião se tornou uma coisa assim mais decente, como um resultado da reforma, porque o pessoal meio que assim, tomou vergonha na cara que eles precisavam de melhorar o aspecto da coisa, porque era muito gritante, era muito evidente. Uma pessoa ia lá para ver um ato de fé, como falavam, quando eles estavam queimando um protestante lá, e a pessoa via claramente, falava assim, o cristão verdadeiro é o que está na estaca, não é esse pessoal que está botando fogo nele, não. Então, existe uma realidade assim que o que a Contra-Reforma fez, no sentido de também ajudar o aspecto externo, eu estou falando externo porque não é propriamente a doutrina, né? Mas é assim, Sim. o comportamento social da liderança do clero católico, isso aí é uma bênção que também beneficiou os países que não viraram protestantes. Então a gente tem que ver assim que a história tomou outro rumo. E foi assim uma coisa assim que aqui na Terra a gente vê isso. Agora, o verdadeiro legado da reforma a gente vai ver no dia do juízo, né? É verdade. Aí a gente vai ver um tanto de gente do lado certo que a gente vai falar assim, glória a Deus, gente, que bênção. Pois é. É isso. Daniel, você quer? Eu posso fazer uma consideração final aqui, para a Sim, gente não se vamos alongar fechando aí. muito? A gente já está passando de uma hora aí. Uhum. Vamos lá. Então, eu acho que tudo isso que a gente falou, acho que eu queria fechar com isso, concluir com isso. Assim, por tudo que a gente falou aqui, e por tantas outras coisas mais que a gente nem mencionou, que a gente, né, nem arranhou aqui, e isso tudo lembra, isso tudo mostra que nós não somos um povinho qualquer, né? Uhum. Nós temos história, os protestantes têm história, e têm uma história riquíssima, ilustre, belíssima, né? Uhum. Os nossos antepassados, eles contribuíram e muito para abençoar esse mundo. Uhum. Um mundo perverso, hostil, como foi abençoado pelos protestantes, pela Uhum. fé reformada. Nós temos uma história de serviço, de excelência para essa cultura rebelde, para esse mundo que jaz no maligno. Nós, protestantes, somos um povo que, a despeito dos problemas, a despeito, né, das dificuldades, nós somos um povo que serve a Deus com o melhor que Deus nos dá, Uhum. com o melhor daquilo que nós temos. Então, a história dos protestantes, ela mostra que eles sempre ofereceram a Deus aquilo que eles tinham de mais valioso. Fossem Uhum. recursos, fossem dons, fossem talentos e, na vida de muitos, fosse a própria vida, né? Uhum. Quantos deram a própria vida para que a Bíblia chegasse até nós? Para que os Uhum. valores das Escrituras chegassem até nós? Para que as verdades das Escrituras chegassem até nós? Então, assim, eu encerro a minha fala lembrando desse fato de que os legados da reforma, alguns a gente mencionou pouquíssimos aqui, os legados deixam evidente que nós não somos um povinho qualquer, né? Uhum. Nós temos história, uma história rica, ilustre, de serviço e de bênção para a humanidade ao longo do tempo. Uhum. Sim, é verdade. Eu vou também colocar a conclusão aqui nas minhas palavras. Eu queria só adicionar isso aí, que é uma bênção conhecer a verdade, conhecer a Escritura, ser um cristão neste mundo. E esse impacto que a gente tem aí, né, que a gente seja uma bênção, né? Deus disse para Abraão, né, no seu chamado, né, ser tu uma bênção, que nós sejamos uma bênção, mas principalmente que nós sejamos instrumentos de transmitir a palavra de Deus, que pessoas possam conhecer Jesus Cristo através das nossas vidas, que nosso testemunho seja um testemunho puro, um testemunho de verdade, de quem realmente
ama a Deus e demonstra isso, e ama o próximo como a si mesmo. Então, que através disso aí pessoas também entendam a verdade da palavra de Deus. Bom, Tá joia. Davi, muito Daniel, bom fazer essa obrigado live pelo contigo. privilégio, viu? Não, muito obrigado por aceitar meu convite aí. A Rapaz, gente poder primeira estar vez na juntos. minha vida que eu faço uma live. Uhum. Tá certo, vamos Ficar fazer mais. marcado. É, que bom. Tá bom. Que bom mesmo. Agradeço a todo Obrigado mundo que pela entrou, acompanhou. oportunidade Uhum. e assim,